Transduson, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. Transduson.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, hoje eu tenho um convidado especial. Eu vou falar dele daqui a pouco. Mas antes eu quero fazer um lembrete. Se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, por favor, siga. Dê um joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, faça uma movimentação para que a gente consiga chegar na sua casa e na casa de outras pessoas. E toda terça-feira, às 20 horas, você pode assistir pela TV, que é sensacional. Pela NET, canal 9, Connect TV, distribui. Hoje meu convidado é Urânio Bonoud, é isso? Isso. Urânio, certo. Obrigado, olha, ele me deu esse livro aqui, ó. Quem quiser comprar já tem nas livrarias. Sim. Tem na Amazon também? A Amazon. Eu Sim. sou fantástico, adoro o Amazon. Decisões de alto impacto. E eu, conversando com você um pouquinho antes de gravar, eu falei para você que eu também tive que tomar umas decisões que iam impactar muito a minha vida. E eu ficava sofrendo. Era uma angústia. E eu assisti a sua palestra há pouco tempo atrás e eu falei, gente, eu me vi na sua palestra. Eu falava, eu preciso levar ele lá no programa. E a gente não conseguia a data, aquilo ia me dando angústia. É outra angústia. Eu falava, não, é importante, porque tem tudo a ver com o meu livro também, A Qualidade Fazendo Parte de Você. Você tem que tomar decisões, você precisa... Não adianta você só planejar. Você tem que executar também. Perfeito. E eu lembro das suas explicações direitinho, e eu recebi na época lá, você deu isso aqui para todo mundo. Isso. Né? Aí tem umas perguntinhas que eu fiquei fazendo para mim mesmo. Qual é a essência? Qual é o propósito? Qual a dinâmica? E aquilo foi ficando. Eu falei, não, a gente vai... E eu estou feliz que você tenha vindo. Também muito feliz de estar aqui com você, Ronaldo. Sei que você já foi em vários podcasts aí, fazer a divulgação. Sim. E é uma honra tê-lo aqui. Imagina, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Que isso, honra é minha. Mas vamos falar um pouquinho. E obrigado pelo espaço também, né? Porque é um espaço de divulgação e de divulgação também dessa ideia, né? Dessa questão, né? Que é uma questão tão importante nas nossas vidas, né? Com certeza. A escolha e decidir, né? Que isso que nos faz caminhar e ir para frente. É verdade. Né? Porque a gente fica deixando para depois. Nós temos um hábito muito grande de vou correr amanhã, vou começar amanhã. É isso mesmo. Tudo fica para depois. Eu acho que o pessoal lá da minha casa deve estar assistindo, deve estar falando assim, ele é bem assim mesmo. Se eu estiver fazendo uma coisa, eu falo assim, deixa eu terminar isso, depois eu faço outra. Eu quero terminar, né? E isso acaba atrapalhando, porque a vida é muito dinâmica hoje, não dá. E aí eu lembro que você falou disso lá, da lista de prioridades e fazer aquilo. Não adianta você ficar empurrando. Se tem que fazer, vamos fazer logo. Né? Isso. É o famoso 3, 2, 1, vai. Porque se ficar também pensando muito, mas tem esse aspecto, né? Na decisão de alto impacto, né, que eu chamo aqui, ela é super importante você tomar todo o tempo que for necessário para você refletir sobre ela, né? Porque ela traz aspectos assim importantes e como o próprio nome diz, é de alto impacto. E esse alto impacto não é só sobre nós, os agentes decisores. Esse tipo de decisão ele vai envolver terceiros. Então, se a gente tem essa consciência, né, é muito importante que a gente pense muito, né? E daí que surge as 3 perguntas ali que você está falando que a metodologia traz, que ela ajuda, ela orienta a pessoa a decidir melhor, né?
E outro aspecto que é super importante, que não é um livro de autoajuda e não é uma metodologia de autoajuda. Ela nasce do autoconhecimento, essa metodologia. Então isso é muito importante. É para cada um, né? Sim. O autoconhecimento vai determinar quais são os nossos valores e estas perguntas elas vão ter que ser respondidas por cada um segundo os seus valores. Né? Não do outro, não do outro, não do outro lado. Né? Segundo os seus valores. Isso vai te trazer consciência, vai te trazer segurança daquilo que você está fazendo e leva o propósito em conta. Porque a hora que você entende quem você é, quais são os seus anseios, qual é o seu propósito, e vale para a empresa também, vale para qualquer empresa. A empresa tem lá o seu rol de valores, o seu propósito, a sua missão, né? Sim. Então, assim, é um livro que é um compêndio que ele traz, resumidamente, 3 perguntas super poderosas para a pessoa fazer para si mesmo, respondê-las de forma honesta. Honesta, né? Olhar para o espelho. Eu falo, isso é de fundamental importância, de forma honesta, é para si mesmo. E toca a vida, e vai em frente. Né? Urânio, eu esses dias no almoço, conversando com uma pessoa, e a pessoa comentou comigo que a diferença de propósito e proposta. Né? Tem gente que tem proposta, e aí só pensa no valor que vai receber pela proposta. Sim. Tem gente que tem propósito, que olha aquilo assim, nossa, tem que fazer sentido, tem que ser importante, precisa acontecer de uma forma diferente. Para quem está muito habituado só em enxergar a proposta, é importante ler esse livro? Para quem enxerga só a proposta, eu diria que não. Por quê? Né? Provavelmente serão decisões e serão caminhos de interesse. Entendi. E não de valores. Né? Aqui a gente está falando de decisões, de escolhas e de decisões que levam, né, a uma perenidade, que são sustentáveis no longo prazo. Sim. Quando a gente está falando de uma pessoa que só pensa proposta, ela corre um sério risco dela apresentar eventualmente uma proposta. Não vai ser mais do que isso, ou duas. A proposta é assim, esse livro é muito caro. Então, ela não gera um valor significativo, né? Olhando para um todo, olhando para essa questão de sustentabilidade daquele caminho que a pessoa está adotando, né? No livro, né, eu trago isso de forma bastante clara, né? A gente tem as decisões que a gente pode tomar em base forte. Quer fazer propaganda? Opa! Eu acho que é fantástico. Obrigado. Até para ele escorregar. Tá ótimo. Em base forte e em base fraca, né? A base fraca é justamente isso. Quando a pessoa ela passa a ter interesse, né? Tem outros elementos, né? Eu estou simplificando a questão. Mas passa a ser uma escolha e uma decisão que reflete interesse e ela provavelmente vai trazer uma recompensa, sim, no curto prazo, não sustentável. Sim. Enquanto que a decisão em base forte e não em base fraca, em base forte ela vai trazer elemento que trará sustentabilidade e provavelmente essa recompensa ela vai se dar no longo prazo. É um caminho mais árduo, é um caminho mais longo, mas ele é sustentável e ele vai trazer uma recompensa futura maior. Sim. Né? Mas é futura, ela vai estar lá na frente. Você poderia citar algumas pessoas de importância na nossa vida, na história, que você acha que com certeza ele teve decisões de impacto que foram determinantes para a vida dele? Olha, assim, eu lembro de um caso interessante. Esse caso nem está aqui no livro, porque o livro é um aspecto interessante dele também, que ele passou a ter uma linguagem, uma leitura gostosa, porque eu construo a metodologia através de cases que eu vou trazendo
bem atuais, né? Então as pessoas elas vão entendendo essa dinâmica, né, da escolha e da decisão, e principalmente essa questão da base forte e da base fraca. Mas Bill Gates teve um determinado ponto ali da vida dele, que ele tinha, né, o software dele e tal, e a IBM, né, ofereceu na época $1 milhão para solução, né, que ele tinha de processamento, né, do Windows e tudo aquilo. E tecnicamente eu nem sei explicar assim em profundidade e tal, mas ele detinha aquela tecnologia, né? Uhum. E aí, mas aí ele via a IBM e ele dizia assim, mas a IBM ela pensa mainframe e eu penso uma outra concepção. A minha intuição, e eu falo sobre intuição aqui, é muito importante isso também, a minha intuição e o meu sonho, a minha visão, o meu propósito é que as pessoas tenham um computador em casa, um computador pessoal, o meu sonho é ver cada um com um computador dentro de casa. E ele falou não, não vai ser por $1 milhão, eu vou continuar aqui na minha toada. Quem virou esse homem? Eu acho que é um case interessante que demonstra um pouco, exemplifica um pouco essa questão. Não estou falando aqui que todo mundo vai ter que virar um Bill Gates, mas isso mostra o que é propósito, né? Eu acho que é bem por esse lado. A gente tem algumas pessoas brasileiras também, né, que têm vivido muito disso. Sem dúvida, sem dúvida. Agora Santos, assim. Sim. Nossa, você falou numa pessoa exatamente, né? Ele acreditava muito naquilo de alegrar as famílias, ele queria alegrar as famílias no domingo. Aquela coisa do aspa lá, aquelas coisas lá do baú da felicidade. Do baú da felicidade, prêmio, isso e aquilo. Não, e aí, é claro, né? As pessoas vão falar, mas poxa, isso daí... Será que ele não tinha enganação nisso? Não tinha um aspecto meio duvidoso? Mas o fato é que esse cara, ele pensava em levar alegria, né? Ele pensava em levar presente, e ele acreditava demais naquilo. Sim. E ele lutou demais. Engraçado, eu acabei de assistir o seriado que lançou dele. Eu ainda não assisti. Então isso está muito fresco na minha mente, que ele lutou demais com a Rede Globo, quando ele trabalhava na Rede Globo, que a Rede Globo queria elitizar os programas dele. E ele falou assim, não, eu falo para o povo, eu quero abranger o maior número de pessoas possível. Eu não quero meu programa um programa de elite. Emissora concorrer para poder levar o que ele queria. Exatamente. Eu acho muito bacana isso, que é aquela coisa, ele tinha esse propósito. A gente pode falar, também tinha proposta, mas ele tinha muito propósito. Tinha muito propósito, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, né? O começo da vida dele não foi brincadeira, né? E a consequência muito positiva veio muito tempo depois, né? Ele não enriqueceu da noite para o dia, né? Não foi assim, né? Não. Então, cara, né? Tá aí, bacana, né? É um bom exemplo brasileiro, né? A gente pode falar de outros, mas a gente vai lembrando, de uma forma a gente for lembrando, a gente fala. A gente vai lembrando, não tenha dúvida. Eu gosto muito, às vezes, de referências assim. Eu não canso de falar, né? Alberto Marinho, né? Da Globo. Pô, há mais de 60 anos, quando ele resolveu lançar a Globo. E o quanto aquilo foi determinante. Naquela época, aqui no Brasil, as TVs eram um lixo. Sim, não, sem dúvida. E ele foi um cara que ele tinha esta visão. Você vê visões diferentes, pessoas diferentes, e ambos tinham um propósito claro, e cada um lidando, né, com o seu mercado, sabendo o que entregar e sendo fiel, né, aos seus propósitos, né, e caminhando nesse sentido. Né? Breno, ótimos exemplos. Eu vou ter que fazer um intervalo, porque senão a Connect TV fica triste. Mas a gente já volta. Faz parte. Tá ótimo. Senão ele corta, se eu falo que é o Gabriel, ele corta. Ele é terrível.
Transdução, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. transdução.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje com Urânio, estamos aqui falando do livro dele, Decisão de Alto Impacto, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque a gente não tocou nisso no primeiro bloco, o que seria decisão de alto impacto para quem está nos assistindo, porque eu ouvi a palestra, fiquei encantado, mas eu tenho certeza que lá as pessoas lá em casa assistindo devem estar pensando, o que ele está falando? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Né? Mal sabem as pessoas que lidam com isso o tempo todo, né? Mas então, foi assim, fruto, né, de bastante estudo, né, para entender que bicho é esse, né? Que é a decisão difícil, né? O que ela faz com a gente, né? Então, assim, ela tem 3 características básicas que mostram o que é uma decisão difícil ou uma decisão de alto impacto, né? Ela tem uma ampla liberdade de escolha. Então, essa é uma das características. Não necessariamente vão acontecer as 3 simultaneamente, mas pelo menos 2 acontecem. A primeira delas é ampla liberdade de escolha. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai escolher a profissão, né? O MEC tem catalogado lá mais de 2.500 profissões. Minha mãe mandou. É um negócio, né? E gera ou não gera angústia nos jovens, né? Para escolher a profissão, para escolher as especialidades e por aí vai. É uma gama bastante grande. Escolheu a profissão. O efeito dessa escolha, quando se dá? Longo prazo. E essa é outra característica. O resultado, a consequência, em geral, está no longo prazo, né? E, por fim, é de alto impacto, né? Ali, por exemplo, continuando nesse exemplo, né? É uma decisão que é uma decisão de vida. Você está escolhendo o que você vai fazer para servir as pessoas, você está escolhendo aquilo que você acredita que você tem alguma afinidade, e depois, se lá na frente, né, você não tiver, isso gera um alto impacto para você, por ter escolhido errado, né, e talvez ter que refazer esse caminho, né, e se você insistir naquilo, você pode gerar impacto a terceiros também, Com né, certeza. porque você vai desempenhar essa profissão não com a vontade que você deveria, né, por não sentir essa afinidade, né. Se a gente fosse traduzir para o cotidiano, assim, de uma pessoa que está infeliz no casamento, está vivendo aquela coisa, tem filhos e fica naquela, eu separo, eu
troco de vida, mudo de vida, insisto mais um pouquinho em nome dos filhos. Essa decisão, ela vai, dependendo do que ele for fazer, ele tem várias opções. Sim, sim. Né? Tem várias opções de escolha, ele tem várias circunstâncias, vai ter desdobramento. Sem dúvida nenhuma, e de alto impacto. De alto impacto. Sim, né? Principalmente se tiver filho, nesse casamento, sem dúvida. E que com certeza vai exigir uma negociação muito forte para que aquilo aconteça naturalmente. Isso. E pode ver, né? E os efeitos, se ele tomou uma decisão acertada, né, de ter desfeito esse casamento, ou até ter continuado esse casamento, também ele provavelmente se dará no longo prazo. É um médio, longo prazo. Né? Ele vai chegar lá na frente e falar, nossa, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Né? Então, assim, de novo, né, a metodologia ela traz a pessoa para essa reflexão. E aí a gente até pode entrar nas perguntas, porque eu acho que ilustra bem, né, que perguntas as pessoas devem fazer. Primeiro, né, ela entender qual é a essência. Por que eu estou fazendo isso? O que aconteceu com esse casamento? Né? E a essência, você está falando de valores. Para você falar de valores, né, é muito importante que você tenha um alto grau de autoconhecimento. Então, ali naquele momento, quando você perguntar qual a essência, né, dessa decisão aqui que eu estou para tomar, eu estou pensando nos meus valores, no meu ser, na minha essência, né? Não ou não. Eu estou pensando no que eu trago aqui no ter, né? É porque a outra é muito mais bonita? Aí ferrou. Muito mais, né? Você percebe? Você começa, nossa, puxa vida, eu estou pensando em ter ou estou pensando no ser, na essência, né? Uhum. Vai para a segunda pergunta, né? Qual o propósito dessa decisão que eu estou para tomar? Benefício só para mim ou benefício para o maior número de pessoas possível? Então veja, você já começa a pensar um pouco no seu cônjuge, nos seus filhos. Mas é uma coisa que se eu fizer, eu estou pensando só em mim porque é muito bonita, é muito melhor, aquilo me atrai. Então vê como começa, se você conhece bem os seus valores, como isso começa a te trazer uma clareza muito grande desse passo, né? Com certeza. E obviamente, né, aí por fim, né, você vai fazer a pergunta da dinâmica, né? Que é exatamente qual a dinâmica dessa decisão, que você vai olhar para a origem disso que surgiu à sua frente. A origem é uma origem boa? É uma origem ruim? Que mulher é essa que apareceu? Estou continuando aqui nesse exemplo. Que mulher é essa que apareceu aqui na minha frente? De onde ela veio? É um encantar da serpente? O que está acontecendo? Realmente, você tem que refletir sobre isso, né? Sim. Tá, e se eu der este passo, quais são as consequências? Isso percorre, então, a dinâmica da decisão. Que consequências? E aí, todo esse modelo de tomada de decisão ele é embasado em pensamentos filosóficos. E eu embaso cada uma dessas perguntas em pensamentos filosóficos. E nesse caso, quando você analisa a questão da consequência, tá muito voltado para dois filósofos americanos, Charles Sanders Peirce e William James. Eles desenvolveram uma metodologia de tomada de decisão pragmático, em que eles falam assim, olha, quando você não tem todos os elementos para a tomada de decisão, mire nas consequências e avalie as consequências. Então, tenta se imaginar a decisão tomada, o que está acontecendo lá. Quando você ele quase te força você ter um controle emocional. Total. Você sai da emoção e vai para a razão. Você sai dessa questão emocional e começa a mirar mais na razão, na tua intuição. Quando você está fazendo um exercício desse de mirar em consequências e se imaginar lá na frente, a tua intuição ela está sendo ativada. Que é a tônica imediatamente hoje do mercado,
principalmente da acreditação, eles batem muito que você tem que analisar o seu risco. É praticamente isso. É uma análise de risco. Quando eu levo esse modelo de tomada de decisão para as empresas, quando eu falo de consequências, é análise de risco. Você vai analisar o risco de você tomar essa atitude, fazer uma fusão, fazer uma aquisição, endividar eventualmente a empresa, até que limite que você pode endividar a tua empresa. É uma análise de risco. Quando você olha para a dinâmica, pensando nesse ser vivo composto de inúmeros ser vivos que é uma empresa, você está fazendo essa análise de risco, né, para não colocar a tua empresa numa situação delicada, complicada. Então vale para o humano aqui, cada um de nós, né, e vale também para decisões empresariais de alto impacto. Esse livro você lançou agora na pandemia? Eu lancei em março. Ele foi lançado agora em março de 22. Já tinha passado o boom da pandemia, já tinha passado. Exato. Ainda bem, porque o meu lancei bem no meio da pandemia. Eu não sabia que a pandemia ia Eu acontecer. tive também essa experiência, mas no livro de ficção. É ruimzinho. Aí, broxou, né? É complicado, é complicado. Assim, a gente acaba tendo que ir muito em cima das mídias sociais, né, para fazer a divulgação e tudo, né? Mas não é a mesma coisa. Não, né? Não é. Nada como o contato eu fico humano. olhando você lá, fica aquela inveja branca, sabe? Ele foi lá na livraria tal, fazer. Isso é legal, eu não tive isso. Foi bacana. O próximo eu quem sabe. Não, mas com certeza. Agora, posso te falar uma coisa? Para você fazer um lançamento, quando você lançou o seu? 21? Foi em 2020, né? 2020? Não é pecado nenhum você fazer um lançamento oficial. Que você pode fazer numa livraria. Mereço, né? Convidar os seus amigos, eu irei com o maior prazer e faça. É verdade, não tem problema. Você pode lançar o livro, ele está tudo pronto, já está distribuído nas livrarias, etc. Eu vou lançar oficialmente daqui 6 meses. Problema nenhum. E eu peguei bem na época que a Saraiva estava... Isso foi muito triste, foi chato, triste. né? Aí você não conseguia nada que... Porque o projeto era ali, né? Mas tudo bem. Acontece. A gente tem que estar preparado para tudo isso. Decisões de alto impacto. Decisões de alto impacto. Você sabe que para mim, porque eu já tinha lançado um livro de ficção, e eu fazendo um mega trabalho nas livrarias, tal, dando treinamento, e meu livro assim, meu livro assado, isso, encontra lá, encontra nessa, encontra naquela. Bom, pandemia. Naquele momento, eu falei, calma, respira. É porque isso, né, óbvio, tá na minha cabeça. Uhum. O que fazer? Mirei para mídias sociais, o livro virou best-seller na Amazon. Que bacana. Você vê como é? Quer dizer, se você tem um propósito claro, você, no meio do desastre, né, que é uma pandemia, né, que pegou todo mundo desprevenido, você consegue achar um caminho. Né? É verdade. O importante é avançar. Orani, para quem está nos assistindo, porque muita gente acha assim, né, que quem escreve livro está rico, quem tem um programa de TV está milionário. Mal sabe isso. Nossa, mãe. Ai. Tem quantas tarefas você é obrigado a fazer para ter o livro? Não, é um longo... Bom, você sabe, né? É um longo, enorme caminho a percorrer, né? Não é brincadeira, é um caminho de muita disciplina, né? Eu ainda estou escrevendo, né? Então, eu, por exemplo, estou escrevendo o 4º livro nesse momento, né, de ficção, e estou escrevendo o 2º livro mais voltado para a carreira e voltado para o mercado empresarial, né? Então eu estou escrevendo 2 livros em paralelo, muita disciplina, muita perseverança, né, para conseguir ser aceito, bater nas portas das editoras, porque, isso é um propósito, né, muito claro meu, que eu desejei ter, desejei ser, né, publicado por uma
por uma editora para ter um crivo, né, para ter uma curadoria e um selo, né, de que esse livro foi revisado, esse livro foi questionado, que isso acontece, né, para conferir qualidade, né? Uhum. Então, para você percorrer todo esse caminho, eu vou contar para vocês aqui, para vocês, né? Isso, aquela coisinha pretinha ali. No primeiro livro, foi um caminho árduo de 3 anos, entre começar a escrever e estar publicado, né? O segundo livro, 1 ano, né? Então você vê o que é o aprendizado, né? O que é percorrer essa trilha, esse longo caminho, né? E as pessoas, eu vejo assim que o maior aprendizado aqui é isso, né? É perseverar, né? Porque é muito, olha, você tem todos os elementos para desistir no meio do caminho. Olha, o primeiro deles é assim, eu vou escrever um livro, né? Então eu convido a pessoa que está com essa ideia de escrever um livro, faça o primeiro exercício. Esse exercício é matador. Aí você vai entender se você realmente está com vontade ou não. Entra numa livraria e tenta imaginar teu livro lá dentro. Onde ele vai estar? E no meio de quantos livros ele vai estar? E por que vão escolher o seu livro? Né? É uma boa. Olha, eu vou te falar, as primeiras vezes que eu entrei assim na livraria, eu falei assim, gente, chega a dar uma ponta de depressão. Mas é engraçado, é quando você pergunta pro caixa, aí sai muito livro. E aí tem um pessoal que acha que a gente ficou rico, né, milionário, esse cara tá, né, vive de royalties, né, isso aí. Nossa vida. Mas olha, fica aqui a dica para quem quer escrever, que vale a pena escrever. Quando você recebe um elogio de alguém que leu, que comentou, que faz referências do seu livro, ou que pega pedaços, eu acho que isso para mim, pelo menos, é essa sensação. Né? Assim muito como gostoso. Você vê, eu nem tinha tido o livro, mas eu li o materialzinho de apoio e falei, nossa, isso aqui é bacana demais. Eu tinha assistido a palestra, eu acho que a sua palestra foi muito rica. Então, é como se eu já tivesse lido realmente o livro. Então, você não poupou nem um pouquinho na palestra, deixou bem transparente. Parabéns. Legal, obrigado mesmo, né? Bruno, estamos chegando ao fim. Então, naquela câmera aqui, fique à vontade para você fazer a sua saideira. Aqui a nossa saideira não é água, não é nada, a nossa saideira é na palavra. Não, eu diria, se é para deixar uma mensagem, né, para o telespectador, é a mensagem assim que se existe um aspecto mais importante nas nossas vidas, é como a gente escolhe, como toma a decisão. Né? Quem não decide, né, não avança, ele não vai para frente, não vive, né, não coloca os seus projetos em andamento, né, os seus programas em andamento. Então, assim, é algo que realmente a gente tem que investir nessa reflexão, nesse pensar e aprender a tomar decisões decidindo. E o livro, né, eu vejo que ele vem para sistematizar, né, esse pensamento, esse pensar mais, levar essas escolhas e as decisões para o mundo da razão, não da emoção, que esse é o grande perigo, né? Então, essas perguntas te levam a ir para o mundo da razão para tomar decisões mais assertivas, mais conscientes, mais bem posicionadas e seguras. E viver mais tranquilo, né? Fazer desse processo um processo mais leve, não um processo penoso, né? Eu diria que é isso. Eu agradeço, pessoal. Por favor, compartilhem, comentem. Pode, se quiserem os dados do Urânia, é só passar para contato@acreditare que a gente passa para ele e com certeza entra em contato com vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.
Transdução, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. Transdução.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.